Olá, meus caros amigos, estamos aqui de volta na nossa revisão aí, reta final TAP 2020, tá? Esse aqui é o último bloco de revisão para a nossa prova de língua portuguesa. Então agradeço a todos vocês que confiaram aí no nosso trabalho, nessa revisão e estão acompanhando aí, né? Todos os dias as aulas que foram disponibilizadas para vocês. Então, desejo sucesso para você, tá? Tenho certeza que este tópico de hoje, né, se ele aparecer na nossa prova, amanhã será um divisor realmente, né? Poucas pessoas acertam normalmente uma questão que apareça ali cobrando oração subordinada substantiva, né? As orações subordinadas de maneira geral, mas principalmente a oração subordinada substantiva, onde eu percebo que as dúvidas surgem com maior frequência. Então, na revisão de hoje, tá? Vou falar aqui sobre oração subordinada e resolveremos mais uma prova do TAP, beleza? E essa fica sendo então a minha contribuição a todos os meus irmãos policiais militares do estado de Goiás, que amanhã, dia 25, farão a prova do TAP, né? Beleza, meus queridos? Então vamos lá. Sem mais delongas, né? O material está aí na descrição do vídeo, baixe para que você possa acompanhar essa resolução de questões aí do TAP. Meus queridos, olha só, quando nós falamos em oração subordinada substantiva, primeira coisa que você tem que entender, nós estamos falando de orações que desempenham a função de substantivos, tá? Ou seja, você tem uma oração principal, tá? O primeiro ponto é isso. Você tem uma oração principal e ela tem um sentido incompleto. Ou seja, uma oração com sentido incompleto. E ela pede então um complemento. Ao pedir esse complemento, o que aparece para ela como complemento é outra oração. Tá? Então, quando estamos falando em oração subordinada substantiva, estamos falando dessas orações que aparecem como complemento para a oração principal e que desempenham ali uma função que é originária dos substantivos. Então, pode ser uma função de sujeito, uma função de objeto direto, uma função de objeto indireto, uma função de predicativo, uma função de complemento nominal, tá? Uma função de aposto, beleza? Que são funções desempenhadas pelo substantivo, tá? Então fiquem atentos. Primeiro passo, identificar a oração principal, que é uma oração de sentido incompleto. Tá? E aí, o segundo passo é identificar a função que esta oração secundária está desempenhando junto à oração principal. Então, vamos lá. Com muita calma, tá? Eu quero que vocês compreendam isso daqui na boa. Quando eu falo aqui, ó, é importante, tá? É importante. Eu tenho aqui o verbo, né? Eu tenho aqui o verbo ser. É importante. O que é importante? Que você aprenda. E eu tenho aqui uma segunda oração também, né? Por quê? Porque tem um verbo. Cada verbo é uma oração. Então, observem bem. Aqui está a nossa oração principal, de sentido incompleto, tá? Vamos colocar aqui, ó, oração principal. É a nossa oração principal e ela está de sentido incompleto. O que é importante? Que você aprenda português. Observe que você tem como resposta uma oração. Você não tem aqui um substantivo como resposta. Tá? Você tem aqui uma oração como resposta. Neste caso, observe bem, né? Essa resposta que nós temos aqui é o que chamamos, então, de sujeito da oração. Que você aprenda português é importante. Tá? Então, está aqui o nosso verbo, né, de ligação. Muito bem, dito isso, mas nós não vamos classificar isso aqui como sujeito, por quê? Porque contém o verbo. Então, trata-se de uma oração subordinada à oração principal. Logo, a classificação dela será de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por que subjetiva? Porque este é o nome que se dá a uma oração que está desempenhando a função de sujeito para outra oração. Ou também chamada de, anote aí, sujeito oracional. Beleza? Tranquilo? Nós já falamos um pouquinho disso, né? Desse sujeito oracional lá atrás, tá? Então está aqui, olha só,
temos uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque esta oração está funcionando como sujeito para a oração principal. Você não tem ali apenas um substantivo, mas você tem toda uma oração desempenhando o papel de sujeito para outra oração. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Continuando. Sinceramente não sei. Muito bem, meus caros. Olha só. Aqui está a nossa oração principal. Ela tem sentido completo? Não, tá? Então esta oração principal aqui, né? Ela está de sentido incompleto. Então ela pede um complemento. Agora, se eu não sei algo, não é? Esse eu não sei algo, ele pede um complemento ligado a ele diretamente. Ele pede um objeto direto. Então o verbo aqui é um verbo transitivo direto. Olha como é importante aquela aula, né, de análise sintática que nós fizemos lá no início da nossa revisão. Tá? Porque se você não compreendeu aquilo lá, aqui também não vai. Então já fica a dica. Se você não participou da revisão em que nós trabalhamos, né, a análise morfossintática e trabalhamos a parte de regência, essa parte aqui não fará sentido para você, tá? Não adianta você estudar orações subordinadas, substantivas, adjetivas, adverbiais, se você não tiver clareza sobre o tópico de regência da língua portuguesa, tá? Lá no período simples. Tranquilo? Então, se você perdeu, eu sugiro a você dar uma pausa, volte lá, assista a aula, é rapidinho, e aí você vai conseguir compreender isso aqui numa boa. Certo? Beleza? Bom, então vamos lá. Então, a oração principal é essa daqui. Não sei. Se eu não sei algo, né? O que eu não sei? Se a alma existe. Observe que como resposta eu tenho uma oração. Tá? Eu não tenho somente um substantivo, eu tenho toda uma oração funcionando como complemento, tá? Para o verbo aqui, saber. Ora, se eu tenho um complemento para o verbo, eu tenho um complemento verbal. Esse complemento verbal, vocês devem se lembrar, ele recebe um apelido. O apelido é objeto. Então, olha só, aqui nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, diretiva. Tá? Ou seja, nós temos um objeto direto, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá? Então, tranquilo? Fica claro isso daí para vocês, tá? Então, objetiva, direta ou diretiva, beleza? Não gosto de que você saia à noite. Opa, mais uma vez aqui, ó. Não gosto. Aqui está a nossa oração principal. Tem sentido completo? Tem sentido completo? Não, né? Não tem, porque quem não gosta de alguma coisa. Muito bem. Só que ao invés de ter somente um substantivo como complemento, eu tenho toda uma oração. Tá? Aqui está a preposição exigida pelo verbo gostar, quem gosta de alguma coisa. E aqui está o que, né? Que normalmente, as orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas por que ou se, tá? Então, regra geral é isso. Somente quando nós temos ali orações reduzidas, tá? As chamadas reduzidas, é que você não tem a presença da conjunção, porém, ela fica subentendida no contexto, tá? Por exemplo, se eu falo para você assim, ó, os alunos fingem saber a matéria. Ó, os alunos fingem saber a matéria. Seria o mesmo que eu dissesse, os alunos fingem que sabe a matéria. Então, fingem que sabem a matéria. Olha aí, a conjunção, né, que ela está ali subentendida, tá? Então, ela está subentendida. Então, fique claro isso daí para vocês. Beleza? Tranquilo? Então, sempre, né, as vias de regra, as orações subordinadas, são introduzidas pela conjunção que e se, tá? Pela conjunção que e se. Muito bem. Aqui, então, voltando, não gosto, né? Então, se eu não gosto de alguma coisa. Eu tenho como complemento, né? Como complemento, toda uma oração introduzida por preposição. Opa, o complemento introduzido pela preposição é o objeto indireto. Então, olha só, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Tá? Objetiva indireta.
Por quê? Porque esta oração está desempenhando a função de objeto indireto para a oração principal. Beleza, não é? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Tenho certeza, vamos cortar aqui. Tenho certeza. Quem tem certeza, olha aí o nome certeza, né? O nome certeza. Quem tem certeza de alguma coisa, não é? Quem tem certeza de alguma coisa. Então vejam só, tenho certeza. O nome certeza, ele pede um complemento para nós, tá? Ele pede um complemento. Veja só, eu tenho certeza de que o complemento nominal, vocês devem se lembrar lá da nossa aula de regência, ele também é sempre introduzido por uma preposição, tá? Tenho certeza de que você será aprovada. Olha aqui, então temos uma oração como complemento para este nome certeza, tá? Temos toda uma oração. Então, se eu tenho uma oração, né? Esta oração ela é chamada de oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Nominal. Por que completiva nominal? Porque ela está completando o sentido para o nome certeza. Não basta eu chegar para você e falar assim, tenho certeza. Se eu falo para você, tenho dinheiro, você entende perfeitamente o que eu quero te dizer. Porém, se eu falo, tenho certeza, você vai me perguntar, Moacir, certeza de quê? Então vejam, o nome certeza ele não tem sentido completo. Esse substantivo aqui, então, ele pede um complemento para que o enunciado tenha clareza. E o que vem completar-lhe o sentido é uma oração. Daí, então, receber o nome de oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Ela está desempenhando a função aqui de um complemento nominal. Tranquilo até aqui, meus caros? Então, prestem atenção, se você perdeu a revisão, tá, de análise sintática e regência, por favor, corre lá, assista, tá? Para que você possa absorver, possa compreender melhor esse tópico aqui de regência nas orações subordinadas, beleza? Então vamos lá. Olha só. É necessário. Quando eu falo para você é necessário, esta oração ela está o quê? Com sentido incompleto, não é? É necessário que a dívida seja paga. Tá? Que a dívida seja paga. Observe que a nossa oração principal aqui, ela está com sentido incompleto. Que a dívida seja paga, este verbo é o que nós chamamos então de um verbo de ligação, tá? Um verbo de ligação. Por que um verbo de ligação? Olha só, que a dívida seja paga é necessário. Ele está ligando apenas, a função do verbo de ligação é ligar o sujeito ao seu núcleo de predicado. Porém, vejam só, o sujeito desta oração principal é toda uma outra oração, que a dívida seja paga. Então você tem uma oração desempenhando a função de sujeito para outra oração. Aqui nós temos então uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza? Tranquilo? Agora, olha só. O necessário é que a dívida seja paga. Então está aqui, O necessário é, tá? Observe que o termo aqui já está determinado pelo artigo, certo? Então, o necessário é que a dívida seja paga. Aqui, então, nós já temos o sujeito da oração, tá? Aqui nós já temos o sujeito da oração. E que a dívida seja... e detalhe, né? Aqui nós temos o verbo de ligação. Eu acabei de falar para vocês que o verbo de ligação ele tem somente uma função. Ligar o sujeito ao seu núcleo de predicado, tá? Então, a função do verbo de ligação é essa. Ligar o sujeito ao seu núcleo de predicado. Ora, então aqui nós temos uma oração desempenhando a função o quê? De predicativo do sujeito, tá? Então, nós temos nesse caso aqui uma oração subordinada, substantiva, predicativa, tá? Por quê? Porque ela está desempenhando a função de predicativo do sujeito, como se fosse lá no período simples, tá? Lembrem-se disso, verbo de ligação só tem uma função,
ligar o sujeito ao seu núcleo de predicado. Então, sempre que você tem verbo de ligação, você tem predicativo do sujeito, correto? Mas aqui a diferença é que nós temos toda uma oração desempenhando esta função sintática de predicativo do sujeito. Então, ela é classificada como oração subordinada, substantiva, predicativa. Beleza? Então percebam, são as mesmas funções sintáticas que nós analisamos lá no período simples. Tá? Porém aqui essas funções elas são desempenhadas por orações. Por isso são chamadas de orações substantivas. Tá? São orações que estão desempenhando a função que no período simples seria aí desempenhada por substantivos. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Olha só essa última oração que eu coloquei para vocês aqui. Ó. Quero somente isto. Então, quero, está aqui a nossa oração principal de sentido incompleto. Quero somente isso. Que é o que, Moacir? Que você, ó, e presta atenção aqui, 2 pontos, hein? Que você seja aprovado. Observe que este que você seja aprovado está explicando isto que eu quero. Tá? E quem tem a função, né, de explicar é o aposto. Então, aqui nós temos uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Tá? Uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Por quê? Porque está desempenhando a função de aposto para a oração. Beleza? Dito isto, meus caros, peguem aí o nosso material. Deixa eu pegar aqui o meu material. Tá? Peguem aí o nosso material. E vamos para a nossa lista aí, o TAP 2016-2, tá, pessoal? É a última lista que nós resolveremos aqui nesta revisão, que eu espero tenha ajudado aí vocês, tá? Não esgotei todo o tópico de língua portuguesa, mas fatalmente, observando as últimas provas, né, o que eu consegui trazer para vocês nessas aulas de revisão, nos exercícios, contempla os principais tópicos cobrados, né, nas últimas provas. Então vamos lá. Prova TAP 2016-2, né? Assinar... Ei, saudade da época que tinha 2 TAP por ano, hein? Vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto à classificação sintática das orações grifadas abaixo, respectivamente. Observem bem aí a primeira oração. Acredita-se que a banana faz bem à saúde, né? Olha aí a oração que está aí, né? O que você acredita? Que a banana faz bem à saúde. Então acredita-se, né? Então está desempenhando aí a função o quê? De sujeito, só que nós temos uma oração. Então é classificada como oração subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza? Olha o item 2. Ofereceram a viagem a quem venceu o concurso. Observe a regência do verbo oferecer. Quem oferece, oferece algo a alguém, tá? Ofereceram o quê? A viagem a quem? A quem venceu o concurso. Então, este é o segundo complemento para o verbo oferecer. O verbo oferecer ele tem essa particularidade. Ele não se satisfaz com apenas um complemento, ele exige 2 complementos. Um ligado a ele diretamente sem preposição e o outro ligado indiretamente através da preposição a. No caso aí, olha só, ofereceram a viagem a quem venceu o concurso. Então nós temos aí uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Por quê? Porque está desempenhando a função de objeto indireto. Quem oferece, oferece algo, que é a viagem, a alguém, a quem venceu o concurso, é o termo sublinhado. Então temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. O item 3. Impediram o fiscal de que recebesse a propina combinada. Então vamos lá. Impediram alguém de fazer algo, não é? Exigindo aí 2 complementos. Um ligado a ele diretamente, no caso o fiscal, e o outro, né, indiretamente aí introduzido pela preposição de, tá? Então impediram de que o fiscal, então tá aí, funcionando como um objeto indireto. Só que como nós temos aqui uma oração, então ela será classificada como oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. 4. Os patrocinadores tinham a convicção de que os lucros seriam compensadores. Vamos lá. Os patrocinadores tinham a convicção.
Quem tem convicção de alguma coisa. Observe que o nome convicção não tem sentido completo. Mais uma vez, se eu falo para vocês, os patrocinadores tinham dinheiro, a oração estava completa. Porém, quando nós colocamos os patrocinadores tinham a convicção não tem sentido completo, é a convicção de alguma coisa. Então, o nome convicção pede um complemento. Quando o nome pede um complemento, você tem para ele um complemento nominal. Você tem que ter para ele um complemento nominal. Só que vejam bem, nós temos aí toda uma oração desempenhando a função de complemento para o nome convicção. Então, será classificada como oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Neste caso aí, né, de acordo com o gabarito que a banca nos deu, a possibilidade de resposta é a letra A. Letra A, oração subordinada, substantiva, subjetiva, oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, oração subordinada, substantiva, objetiva indireta também e completiva nominal. Beleza? Gabarito aí, letra A. Show! Bacana, vamos lá. Com relação ao que pede o enunciado, marque a alternativa correta. Então vamos lá. Toda, tá aí, né, o pronome indefinido toda pessoa deve responder pelos compromissos assumidos. A palavra destacada é o quê? Tá fácil essa, né? É um pronome, todo mundo sabe, e é um pronome o quê? Indefinido, tá? É um pronome indefinido, né? E ele está funcionando aí, né, como um adjetivo para o substantivo pessoa, tá? Substantivo, lembre-se, a relação do substantivo, do pronome é com o substantivo, tá? Então, ele sempre irá se relacionar com o substantivo, seja acompanhando, seja substituindo. No caso aqui, ele está acompanhando, então é um pronome adjetivo indefinido, beleza? Então, gabarito letra B. Questão número 3. Observe a palavra sublinhada e marque a alternativa correta. Quem diz o que quer, ouve. Ouve o quê? O que não quer. Tá? Então, quem ouve, ouve algo. Ouve o que não quer. Observe que está funcionando aí como complemento para o verbo ouvir. Complemento verbal, ele recebe um apelido, objeto. Né? No caso aí, sem preposição. Portanto, um objeto direto. Gabarito letra D, tá? Gabarito letra D. Então, volto a dizer, quem tem dificuldade quanto a essa questão regencial foi porque perdeu a nossa aula de regência. Está aí na nossa playlist, tá? Assista, vale a pena, porque regência é fundamental para que você possa compreender corretamente a análise sintática, as questões relativas ao emprego ali dos sinais de pontuação, tá? As orações subordinadas, então é a base. Tá? Sem o estudo da regência, o fenômeno da crase também, tá? Ele só é entendido a partir do tópico da regência. Então, se você não assistiu, assista lá, é uma aula que flui rapidinho e você vai compreender tudo isso que eu estou falando. Questão número 4. Questão número 4. Assinale a alternativa que contém os sinais de pontuação adequados à seguinte frase. Então, vamos lá. Carlos, todo domingo, segue a mesma rotina. Praia, futebol, jantar em restaurante. Então vamos lá, aqui está o período, não tem nenhum sinal de pontuação. Como é que vai ficar legal aqui? Carlos, observe, a oração principal seria: Carlos segue a mesma rotina. Só que aí nós temos uma expressão adverbial deslocada da oração, né? Todo domingo, uma expressão adverbial de tempo. Meus caros, a ordem direta é sujeito, verbo, complementos, adjuntos. Tá? É o chamado sistema SVC. Quando você tem uma expressão adverbial deslocada da oração, ela deve vir, no caso aqui, como ela está, isolada por vírgula. Então o correto seria Carlos, vírgula, todo domingo, vírgula, segue a mesma rotina. E observe que logo à frente vem uma enumeração. Então, para introduzir uma enumeração, é interessante que você coloque aí o quê? 2 pontos. Então ficaria Carlos, vírgula, todo domingo, vírgula, segue a mesma rotina, 2 pontos. Praia, vírgula, futebol, vírgula, jantar em restaurante. Tranquilo? Vamos ver se tem essa opção então? Vírgula, vírgula, certo? 2 pontos, vírgula, vírgula e ponto. Letra B de bucéfalo, beleza? Letra B de bucéfalo. Então vamos lá. 2 pontos, você vai utilizar 2 pontos para introduzir uma enumeração, como aconteceu aqui, para introduzir a fala da personagem
num texto narrativo. Por exemplo, João disse, dois pontos. Aí vem o travessão e a fala do João. Ou ainda numa citação, tá? Segundo o antropólogo Luiz Eduardo Soares, dois pontos, abre aspas, e aí vem a citação do Luiz Eduardo Soares. Entendeu? Então fique ligado nisso. É um assunto que sempre aparece também nas nossas provas. Mas é tranquilo. Manda bem isso daqui quem já tem o domínio da leitura. Então, questão 4, letra B. Questão número 5, marque a alternativa correta. Vamos lá? É possível discernir no seu percurso momentos de rebeldia contra a estandardização e o consumismo. A oração grifada é... Vamos lá, meus caros. É possível, tá? É possível. Observe que nós temos uma oração principal aí de sentido incompleto, não é? Então, o que é possível aí? Discernir, né, que no seu percurso momentos de rebeldia contra a estandardização. Então, na verdade, esta oração aqui ela está funcionando como sujeito para a oração principal, tá? Que está aí de sentido incompleto. Então, é o que nós já havíamos abordado anteriormente. Nós temos aqui uma oração subordinada substantiva, tá? Substantiva. Agora, nós só temos aqui uma possibilidade de resposta, né? Então, é a letra D. E ela coloca aí que ela é reduzida do infinitivo. Por quê? A oração reduzida é aquela que não apresenta a conjunção, tá? Como eu citei o exemplo lá para vocês, né? Os alunos fingem saber a matéria, né? Ou seja, fingem saber aí, pessoal, tome cuidado, não é uma locução verbal, tá? Porque está subentendida aí a conjunção, ó. Os alunos fingem que sabem a matéria. Então, observe que a locução, a conjunção, ela não está explícita, tá? Mas ela está aí subentendida. Daí, então, ela é chamada de oração reduzida. Só esse detalhezinho aí, beleza? Então, gabarito aí, letra D, tá? Letra D. Um detalhezinho, pessoal. Oração subordinada adjetiva, tá? Adjetiva, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser restritiva ou explicativa. Anote essa observação aí para você não esquecer. Em se tratando de oração subordinada, tá? Ela pode ser restritiva ou adjetiva. Deixa eu anotar isso aqui no quadro para vocês, que é bem simples e pode aparecer lá na nossa prova. Deixa eu anotar aqui um pouquinho. Vamos lá. Vamos. Olha só. Quando eu falo assim, ó, os políticos que são corruptos serão punidos. Vamos lá? Olha só. Os políticos que são corruptos serão punidos. Observe bem. Eu tenho aqui os políticos serão punidos. Essa é a nossa oração principal. Os políticos serão punidos. Agora, observe que eu tenho aqui uma outra oração que são corruptos. Vamos lá. Quando eu falo os políticos que são corruptos, eu não estou falando que todos os políticos são corruptos. Eu estou restringindo. Somente os políticos que são corruptos serão punidos. Observe, sem vírgulas. Agora, se eu coloco a vírgula, se eu coloco as vírgulas, preste atenção no que eu estou falando. Se eu coloco as vírgulas, os políticos que são corruptos, eu estou afirmando que todos os políticos são corruptos. Tá? Então aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Eu estou explicando aqui o termo políticos, que são corruptos, todos são corruptos. Porém, se eu não tenho a vírgula,
tá? Se eu não tenho a vírgula, aqui eu tenho então uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então não são todos os políticos, são somente os que são corruptos. Beleza? Tranquilo? É essa dica aí para que você não se perca, tá? Então falando de oração subordinada adjetiva. Questão número 6. Marque a alternativa que contenha substantivos, tá? Respectivamente abstrato, concreto e concreto. Vamos lá, meus caros. O que é o substantivo abstrato? O que é o substantivo concreto? O substantivo concreto é que ele tem uma existência independente, tá? Então eu falo cadeira, livro, árvore, não depende de outro ser para que esse substantivo exista, beleza? Por exemplo, o beijo. O beijo precisa de outra pessoa para que ele aconteça. Então ele é um substantivo que abstrato, tá? O pulo, para que ele aconteça, tem que ter alguém que pule, então ele é um substantivo abstrato. Dito isto, então, ela quer nessa sequência, né, respectivamente, fada. Fada é um substantivo concreto. Então, não pode, já descartamos aí a letra A, né? Fé, abstrato, beleza. Fada, concreto, beleza. Beijo, concreto, não, o beijo é abstrato, então já eliminamos a letra B. A letra C, né? Beijo, abstrato, beleza, certo. Fada, concreto, certo. E menino, concreto. Então, gabarito, letra C. Letra C, tá? 7. 7, vamos lá, pessoal, vamos lá, hein? Força aí, pessoal, dará certo amanhã. Vamos confiar no nosso comando aí, teremos milhares de vagas para o TAP 2020, tudo bem? Então não fique preocupado, a prova será uma prova bem tranquila. 7, assinale a alternativa em que todas as palavras são do gênero feminino. Olha só, hein? Você tem que conhecer mesmo o léxico aí da língua portuguesa, não é? Então, todas que são aí do gênero feminino. Eu confesso que esse não é o melhor tipo de questão para uma prova como a nossa, mas, enfim, né? Não nos cabe aqui questionar isso, nos cabe ir lá e acertá-las, né? Acertar essas questões. Então, vamos lá. Jacaré, né? É masculino, beleza? Então, tanto é que você vai se referir ao jacaré, né? Você vai falar o jacaré do sexo, jacaré do sexo, jacaré macho ou jacaré fêmea, não é? O do sexo é em relação à criança, né? Criança do sexo masculino, criança do sexo feminino, né? Então já descartamos aqui a letra A, tá? Aí temos aí também masculino sofisma, né? O sofisma que o sofisma é aquele argumento ardiloso, é algo que parece verdade, mas tem o objetivo de enganar, entendeu? Algo que pretende, na verdade, induzir alguém ao erro, tá? Seria isso, né? Um sofisma. Nauta, né? Nauta quer conduzir um navio, um barco, alguma coisa assim, então o masculino também. Letra B, cal feminino, faringe feminino, dó masculino, né? Então já descartamos também aqui, né? Alface feminino, telefonema masculino, tá? Letra C, omoplata, né? Omoplata que é um osso aí, né? Que forma a articulação do ombro, tá? Então feminino. Apendicite feminino, a cal, a ferrugem, então letra C, gabarito aí para nós, letra C, tá? Só conferindo aqui, criança feminino, cônjuge masculino, champanhe, o champanhe masculino, dó masculino, afã masculino. Beleza, então gabarito letra C, tá? Letra C. Leia o poema de Mário Quintana e responda a questão. Vamos lá. Um poema como um gole d'água bebido no escuro. Como um pobre animal palpitando ferido. Como pequenina moeda de prata perdida para sempre na floresta noturna. Um poema sem outra angústia que a sua misteriosa condição de poema. Triste, solitário, único, ferido de mortal beleza. É curioso que o texto tenha por título O Poema, revelando a presença de uma das funções da linguagem predominante na intenção do poeta, a saber. Então vamos lá. Qual é a função de linguagem aí predominante na intenção do poeta?
é falar sobre o próprio poema, né? Sobre a criação dele ali. Então, quando o código linguístico ele é posto em evidência, você tem, então, a função metalinguística, tá? O gabarito para nós, então, dessa questão é a letra C. Gabarito aí, letra C. Meus caros, e assim eu finalizo aqui a minha contribuição, tá? Para com as senhoras e os senhores para o TAP 2020. Fiquei muito feliz com os comentários que muitos colegas enviaram, né, no WhatsApp, lá nas próprias aulas, né, no YouTube. A minha intenção realmente foi contribuir com os estudos, né, de vocês. E eu espero para o ano, né, poder não só fazer aulas de revisão, mas montar um curso preparatório mesmo para o TAP, para o Showa, que eu acredito que nós teremos a prova aí no próximo ano, e que você possa se preparar com antecedência, tá? Eu estou gravando aqui no sábado de manhã, véspera aí da nossa prova, vou disponibilizar essa aula daqui a pouquinho para vocês, e muitos colegas ligando, eu estou com dúvida nisso, naquilo, e se descabelando, porque deixaram também para estudar, para se preparar ali para a última hora. Tá certo, né? Esse TAP aí foi cercado por incertezas, mas tenhamos fé, tenhamos coragem, né? A vida é isso, né? Como diria o grande Guimarães Rosa, não saberei reproduzir aqui integralmente, mas é nesse sentido, né? Um esfria, depois esquenta, né? Um estica, puxa, né? Um bate, assopra, mas o que a vida exige de todos nós, meus caros, é coragem, coragem. Então, parabéns a você que amanhã fará essa prova, cerque-se de todos os cuidados quanto à sua saúde, né? Vamos nos prevenir aí contra esse vírus mortal, mas eu desejo serenidade, tranquilidade a todos vocês, leiam com calma a nossa prova, não precisa pressa, não precisa afobamento, eu já fiz essa prova, o tempo é tranquilo, tá? Então certifique-se na hora que você for marcar ali o gabarito, de fazê-lo com tranquilidade, para não marcar nenhum item errado e assim acabar anulando aí alguma questão. Bom, os senhoras e os senhores já estão experientes nessa lida aí, tá? Só me resta mesmo desejar a todos vocês sucesso. Como eu já disse anteriormente, não desejo sorte é para os incompetentes. Para você que está se preparando, para você que está estudando, eu só posso desejar sucesso. Então, boa prova amanhã, né? E depois nós vamos comentar aqui, quem tiver acesso à prova, ao final, né, pode mandar para a gente comentar aqui, analisarmos cada item, até a possibilidade de algum recurso, né, caso venha acontecer, eu estarei à disposição das senhoras e dos senhores amanhã, após a prova, para fazermos os comentários necessários. Beleza? Então, um abraço a todos vocês, boa morte e até o nosso próximo encontro. Avante, avante!